Boa noite a todos. Hoje, 3 de julho de 2026, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é coordenado e organizado pela Estado Espírita, o Livro do Senhor, Curitiba, Paraná. E sempre lhes informamos que este, este estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, 19 horas, horário Brasil, e que as pessoas que quiserem participar conosco ao vivo, basta entrar lá no nosso site, www.senhor.org.br, encontrarão lá o caminho para fazerem a inscrição e poder receber, assim, o link para participar conosco. Todos serão bem-vindos. Também lá no nosso site encontrarão lá as playlists dos anteriores. Nós sempre lembramos que é um estudo contínuo e nós estamos no terceiro ano de estudo, mas esse estudo agora nós estamos na sequência 2025 e 2026. E também lá no nosso site, encontrarão também lá os, os links para acesso do estudo da Revista Espírita, bem como outros estudos, para as pessoas que gostam de estudar a doutrina, a filosofia espírita. Então, nesse estudo, nós estamos no estudo 39, já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, e nós vamos estudar hoje as questões 502 a 521. Nós estamos aí no capítulo 9, a segunda parte, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós iniciamos no estudo passado, por isso eu recomendo às pessoas que talvez adentrem hoje, que volte o estudo anterior, porque nós estamos dando continuidade sobre o item anjos da guarda e espíritos protetores, familiares ou espirituais. Então, vamos fazer a segunda parte desse item, né? No estudo passado, nós conversamos bastante, né, sobre esse espírito protetor, né, e como ele age, e que cada um de nós temos um espírito protetor que guia, que nos orienta. E no capítulo de hoje, no estudo de hoje, nós vamos dar continuidade a essas questões ligadas aos espíritos protetores. Então, nós vamos estudar, então, a questão 502, que é a nossa primeira pergunta, né? O espírito, o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Constitui isso um mérito, que ele é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. Item A. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que dependia. 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-no os erros do seu protegido, a quem o assume. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédios para o mal. Eu, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. 504.
Essa aqui é a pergunta que nós conversamos bastante no estudo passado, né? Tem algumas dúvidas que as pessoas tinham, né? E acho que aqui vai começar a esclarecer bem aquelas questões que nós conversamos bastante no estudo passado. Ó, poderemos sempre saber o nome do Espírito nosso protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós eles existem? Supõe que os Espíritos só há, você conheceis? Ah, como então podemos invocar se ou não conhecemos? Olha a resposta aqui. Dai o nome que quiserdes, o Espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigide, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. A resposta, acho que deixa bem claro, né? Aquilo que nós comentamos já, que o nome não tem significado nenhum. 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes os dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes usaram na Terra. E o mando destes e a mando destes responde ao vosso chamamento. Fazeis questões de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro, por quem respondeis por vós mesmos, obre em vosso nome? Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? É certo, pois não é raro que eu tenhais conhecido antes de encarnar, etc. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Pode contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidas por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Pereira, só um comentário aqui. Então, essa questão da escolha do espírito protetor faz parte do planejamento reencarnatório, né? Eu não sei se faz. Bom, porque deu para entender ali que se a gente conhece ele antes, com certeza ele deve participar junto com a gente, né? Deve estar junto com a gente ali também, já nos orientando, nos guiando. Com certeza, assim que ele influi, talvez, ou nos orienta nas escolhas, né? Nas escolhas, do tipo de reencarnação vão ter, ele pode ali optar, ou digamos assim, orientar, né? Que o livre-arbítrio é sempre nosso, mas ele pode nos ajudar ali, dizendo, olha, isso aqui não, talvez você não consiga e tal. Eu acredito que ele deve fazer parte, sim, né? Desse Porque é projeto. meio lógico isso, né? Para Já mim não que, é uma lógica, né? já que ele vai ficar todo o projeto, né? Vai ficar junto com a gente toda essa encarnação, no caso ali planejada, provavelmente ele deve já de antemão ser ali já determinado para fazer aquela missão, né? No caso de proteção, e deve participar, imagino, né? Eu Acho também que acredito nisso. Tanto é que se fala ali, né? Que ele está ali, que muitas vezes ele não campanha. Então, seria. Para mim, não faria sentido se assim não fosse, né? Porque, pois já é. que, olha, tu vai ter a missão de acompanhar o espírito tal lá na encarnação. Ele vai participar junto ali para saber essa programação, como funciona, o que pode, o que não pode, né? Eu também Uhum, acredito nisso que você falou. Eu acho que, para mim, faz muito sentido isso, tem que ser assim. uhum.
Claro, nós estamos falando de espíritos medianos aí, né, que já tem condições, porque se for uma coisa que ele vai falar para frente um pouquinho, se for espíritos ainda muito atrasados, talvez ele até participe junto ali na orientação, mas talvez nem ativamente junto, porque às vezes as coisas são meio impostas, né? Mas que deve participar, deve sim, com certeza. Aham. 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixar a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito ao poder que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Eu acho que aqui ele está perguntando assim, as pessoas às vezes aqui no mundo terreno têm os seus afetos aí e tal, gosta tanta pessoa, e aí de repente desencarna um ente querido, e quando ele está no mundo espiritual, ele fala, puxa, eu gostaria de ser o protetor dele, continuar. Ele está falando que, né, é mais ou menos isso, que o poder de Cristo, quer dizer, pode ser que não, né, que às vezes até por outras questões que não permite isso. 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, tem os homens igualmente espíritos protetores? E, assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto os espíritos protetores de homens muito adiantados? Olha que pergunta interessante. Né? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim de que visa. Não dás uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Para mim está bem claro, para mim é bem claro isso. Né? Então a resposta é afirmativa. Não, ele perguntou se ele vai ter o espírito protetor. Se igualmente espírito protetor. Sim, tem um espírito protetor. Mas aí a outra parte também que ele fala que seria de ordem tão elevada quanto o espírito protetor de homens mais adiantados, a resposta seria não, né? Sim, E não faz sentido. nesse É uma caso, coisa sim. você pegar um professor de física quântica e querer colocar ele para estudar uma criancinha de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não faz sentido nenhum. É nesse sentido que a resposta está dando aqui. Então, dependendo do planejamento ali da pessoa que vai reencarnar ou do nível espiritual que tem essa pessoa, elevação espiritual, o nível dessa elevação espiritual, por exemplo, ou se nem tenha elevação espiritual por um espírito não muito bom, vai ter diferença entre essa questão dos espíritos protetores, então. Isso, portanto, é que eu perguntou, no estado de selvageria, né? De inferioridade Uhum. moral. Então, claro que não faz sentido nenhum você um espírito de alto nível moral ficar ali. Seria desperdício total, né? Porque não Sim, precisaria disso. sim. É. Então para mim, a resposta é bem clara, né? Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Então, Faz sentido, né? o progresso de guarda relação com o espírito protegido, claro, né? E Uhum, até é diferente, né? Diferente sentido. uhum. Tendo o espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, ao vosso turno, protetor de outro que vos seja inferior. E os progressos que se realize com os filhos que lhes dispensar contribuirão para o vosso adentamento. Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza e o grau de elevação que ele já chegou. Quer dizer, também é uma oportunidade para aquele que está ajudando ali também se elevar, né? Se evoluir, né? É assim que as coisas funcionam, né? 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz pedindo no instante de desprendimento ao espírito simpático que o assista nesta missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o encarnado
Normalmente, em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros que eles estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um venha a faltar, o outro lhe supre a falta. 511. A cada indivíduo achar-se alegado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e dele proporcionar ocasiões de estar entre o bem e o mal? Olha que pergunta, aquela perguntinha aqui, aquela questão que a gente fala que nós sempre temos um anjo bom e um anjo mau, e aquele que vence, aquele que... Sempre nós colocamos isso. Mas olha a resposta. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bem, do bom caminho o homem quando se lhe depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falam-o por si mesmo, porque conta ser atendido. Então a luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem deixar influenciar. Quer dizer, a pergunta é clara também para dizer o seguinte, que como que fosse a lei de Deus, que quando colocava um espírito protetor, colocaria o outro também. A resposta é não, né? Não é o tempo ligado. Mas que depende da ocasião, quando, né, da conduta do outro aqui e tal, das ligações de outras vidas, pode ter essa ligação, né? Pode ter um outro espírito que está sempre aí, né? Isso nós sabemos nesses casos de obsessão, né? Podemos ter muitos espíritos protetores? Pergunta interessante também. Todo homem conta sempre espírito, mais ou menos elevado, que com ele simpatiza, que ele lhe com afeto, e por ele se interessa, como também tem junto de si outros que assistem do mal. É a resposta, é claro que é aquela resposta que nós conversamos bastante no estudo passado, sobre isso também, né? Nós temos um que nos protege, mas tem outros também que, né? Ó, interessa por nós, que simpatiza com a gente, que está ali também. E ele continua nessas perguntas. 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento da missão? Não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela entidade de pensamento desse dentro. Assim para o bem, como para o mal, né? Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos e com eles simpatiza. Isso aí, né? Isso a gente discute toda vez a mesma coisa, né? A questão da influência espiritual. Você atrai aquilo que você, né, que você pensa, que você sente. Então, essa questão de bons ou mais maus espíritos que estiverem contigo vai depender das atitudes, dos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que você conseguir de bom, né, ou de ruim, né, em relação a essa energia que você vai regerar, né, através disso, do pensamento, sentimento. E, É sintonia, né? não tem nada a ver com o espírito protetor, que é uma outra coisa, né? Exatamente. É sintonia tua, né? É, A hora que você está virando o teu dial do rádio lá, né? Do botão, você virou para cá e para lá, você vai sintonizar com aquele, então a culpa é sua. Você que está fazendo todas as escolhas. O que você falou ali, é engraçado que tudo faz, e que faz tudo sentido, porque tudo tem a ver, por exemplo, se você está se esforçando para você melhorar, vamos supor, né? E aí você, à medida que você se esforça e consegue conquistar uma melhora íntima em todos os sentidos, em termos de moral, você automaticamente o quê? Vai conseguir espíritos bons, então, que vão te proteger, que vão te fazer bem, vão ajudar, e assim você tem uma vida mais tranquila. Então,
é uma coisa que é dedutível, né? Tem muito sentido, tem uma lógica, né? É tudo questão do livre-arbítrio, né? Você tem É, livre-arbítrio, você escolhe, é, né? Aí você vai reclamar de quem depois, né? O benfeitor está ali, fica aguardando você se transar com ele, quando você não vai, ele está te orientando. Você fala, você quer ir para o outro lado, você vai culpar quem? Né? Você mesmo. Pode mesmo ter culpar nós mesmos, não deve você culpar outra pessoa. Se nós fizemos escolhas erradas, foi por culpa nossa. Né? Meu protetor me ajudou. Não, você é que escolheu, né? Então, nós escolhemos, então é isso aí, né? é. 514. Os espíritos familiares são os mesmos que chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhe os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Olha, de novo, né, que vai discutindo essa outra questão de novos, aí, que até criamos uma certa uma discussão no bom sentido, e ampla, né, falando sobre essa questão, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, e nós, aqui no meu terreno, nós temos muitas questões vinculadas ao nome, né, mas nem coloca aí, dá os nomes que quiser, né, depois de protetor, de anjo da guarda, familiar, né, mas ele está colocando aqui que os espíritos familiares são as gradações da proteção e na simpatia, né, então, aí tem sim, claro, os familiares que acompanham, né, aquela família nos acompanha. E ele continua aqui, ó, Kardec explica bem claro aqui agora, no comentário de Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza do espírito que se afeiçoa ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda, ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Não que ele seja muito elevado para cima, mas ele é sempre superior. Claro, também tem que ser assim. Né? E quando ele continua. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de eles serem úteis dentro dos limites do poder. Quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e, mesmo um tanto lejanos, ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão do espírito protetor. Você sabe que isso a gente vê, a Ana sabe disso também, nos grupos de obsessão. Muitas vezes existem alguns casos em processos obsessivos que a pessoa vem o nome para nós, quando é meu nome, aí às vezes a pessoa está passando por algumas perturbações aí, incomodada. E muitas vezes tem um espírito que está lá, que ele não é evoluído ainda, que quer ficar perto, que quer ficar influenciando um encarnado, e a ligação, às vezes, né, do pai, da mãe, que está ali querendo colocar, que acha que tem que ficar ali, que tem que ficar ali, não é mal, totalmente dita, aquela maldade. E ele pensa que tem que ajudar, né? Ele pensa que tem que ficar ali ajudando, influenciando, tal, acordando isso, para aquela coisa. E às vezes a presença dele junto ao encarnado acaba prejudicando, né? Então, por isso que, às vezes, nós orientamos a ele, se ele quer ajudar, para que ele se afaste, que ele se junto com a equipe dos espíritos protetores, amigos, que ali possa bolar um plano para ajudar e para ele se afastar. E, às vezes, ele quer ficar ali, que ele acha que ele quer, que ele é um familiar, que ele é bem nesse sentido que a gente percebe, muitas vezes, isso aí na prática, né, do grupo mediúnico. E eles continuam. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado, por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinária, a duração de suas relações se acha subordinadas às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que liga os homens para desviá-los do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não desempenho de missão. A tenacidade da atuação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem,
que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de cerrar os ouvidos. 515. Que se há de pensar nessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-los. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar, né? Poderiam nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregar dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. 117. Haverá espírito que se ligue a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos por afeição. Mas não acreditais em espíritos protetores do orgulho das raças. Assim como são atraídos pela simpatia para certo indivíduo, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de ser ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade, um povo. Portanto, as sociedades, as cidades, os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como do indivíduo, tende a afastar os maus espíritos, a atrair os bons que estimulam e alimentam nelas os sentimentos do bem, como outros os que podem insuflar as paixões do si. Aqui nós podemos colocar os próprios grupos mediúnicos, né? A própria casa espírita, né? Então, nós sabemos, é claro que dentro de uma casa espírita vai ter um espírito que, quando se formou aquele grupo, aquela casa espírita ali, vai se formar aquele espírito protetor ali que vai ser o, o protetor ali daquela casa espírita, assim como um grupo mediúnico. Sabemos disso. Cada grupo mediúnico vai ter um espírito, né? Que vai ter que ali que nós chamamos de cordeiro, mas são aqueles espíritos que ele tem essa missão, né? De orientar e de acompanhar, né? Claro, tudo de acordo com a dedicação e o trabalho do grupo, da casa espírita, né? Então, vai ter sempre esses espíritos protetores ali que acompanham. Olha aqui, ó, continuando, ó, 509. As aglomerações de indivíduos, como sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores tais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que caminham para o objetivo comum, precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são da natureza mais elevada dos que se ligam aos indivíduos? Olha que resposta, hein? Tudo é relativo ao grau de adiantamento que se trata das coletividades, quer de indivíduo. Claro, é o mesmo critério do indivíduo do espírito particular, né? Vai depender muito do grau daquele grupo, né? do nível moral daquele grupo, da atividade que estão fazendo.
É, porque essa aglomeração, ela fala em geral, né? Então, pode ser de Sim, qualquer tipo, né? mas por isso que eu estou trazendo para o Espiritismo, que é o nosso caso, mas é geral, claro. Pode ser qualquer tipo de outra aglomeração, religiosa, de outras religiões, né? Então, ou de outros tipos de. É, voltadas para o mal ou voltadas para o bem, É, independente. Daí, cada um vai atrair espíritos conforme o que a energia está gerando aí, né? o adiantamento, que, olha, agora, tudo é relativo ao grau de adiantamento. Quer se trate de coletividade, quer de indivíduo, é o mesmo critério, né? 521. Pode certo espírito auxiliar o progresso das artes, protegendo que as artes se dedicam a espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer o que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Aí o Kardec comenta, né? Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que os espíritos superiores, sobre várias designações. Hoje tem essas questões aí dos protetores dos navegantes, né? Tem ali que fala aí, vai já, não sei o quê, dos engenheiros, sempre tudo eles gostam de criar esse tipo. A Igreja Católica gosta de usar muito esse tipo de santos, assim, né? Que são, isso que eu estava referindo, né? São essas personificações, né? Santo Antônio, protetor do Calentez, não sei o quê, então eu vou colocando nomes aí para determinar esse livro de espírito. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro que nos campos coletivos a generalidade dos espíritos que devotam simpatia está em proporção com as generalidade dos indivíduos. E os espíritos estranhos são atraídos para essa coletividade pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à unidade, os bons espíritos ficam em minoria. E a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que eles inscui o modo de pensar e nos atos. Eu sempre gosto de falar assim, que as pessoas falam assim, fala com quem anda, se for direito, quem é, né? Eu já gosto de falar, comentar assim, que identifica, fala o que você pensa, né? E a gente consegue saber quem te acompanha, né? Então, porque às vezes não é o que você está pensando, o que está agindo, é o ponto que você está colocando. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Agora, depois nós vamos começar na outra parte, que fala dos pressentimentos, mas aí encerra nessa parte de hoje, né?
O Anjo da Guarda está aberto aí aos comentários. Hoje nós estamos com menos pessoas para discussão. Pois é. Eu fico escutando, mas eu estou entendendo. Está muito bom. Bacana ainda isso, não né? posso de fazer comentários, mas eu estou captando. Que eu Não acho tem que é problema. importante. Não tem problema, Elisandra. Eu estou comentando porque os que conversam muito não estão hoje. Não, é verdade. Mas não tem problema, não. Ser uma boa ouvinte é extremamente importante, porque está assimilando as informações, né? Sim, não, estou entendendo também sobre os anjos. É engraçado, a gente cresce, que nem eu venho de uma família católica, depois eu fui para a evangélica, e a gente cresce tendo essa noção dos anjos, que a gente sempre tem um anjo da guarda, e não mudou nada. É a maneira de você compreender, entender, mas é o mesmo caminho. Cada um tem o seu anjo da guarda. Isso. Uhum. Eu acho Isso que eu aí. consegui explicar mais ou menos como eu entendo. Mas eu estou, tanto da palestra na semana passada quanto essa, eu entendi tudo. Concordo plenamente que é isso mesmo, esse é o caminho. E o que eu mais compreendi é que a gente tem que ser amigo, né? Tem que se pegar o anjo da guarda. Ele Isso está ali mesmo. do lado esperando, acordar dando bom dia para ele, deitar dando boa noite. Pedir para que ele acompanhe, cuide. Está muito bom. Estou bem É isso aí. contente, cada dia mais. Isso aí, Elisandra. Esse é um tema, assim, é um tema bem interessante, porque todos nós, independente que nem a Elisandra comentou, né? Independente da religião, de onde vem, todos nós, desde criancinha, desde quando já somos acostumados, já somos criados para essa sintonia com o Anjo da Guarda. Deu o nome dele, um Anjo da Guarda, já os ligados aos afros aí, que já falaram meu preto velho, meu pai, não sei o quê. Então, todos têm essa ligação, né? Então, ela falou, é isso mesmo. Eu também fui na igreja católica, então, o catolicismo tem muita questão dos anjos mesmo. O termo anjo vem por causa disso mesmo. O anjo da guarda, meu anjinho da guarda. Então, olha, então, se vai de outra denominação, sempre vai ter. E aí que ele comenta, que, inclusive, lá que na antiguidade personificaram as questões assim, que daí tinha aquelas questões ligadas à família, né? Eu falei negócio do anjo, né? Às vezes Santo Antônio, você criou vários tipos de santo, era bem isso mesmo. Então, eles tinham uma personificação lá, que falava do sol, não sei o quê, da colheita, né? Hoje da colheita. Então, cada um ia criando esses nomes, personificações aí, de acordo com a cultura que ele tinha, né, com os hábitos que ele tinha daquele dia, eles iam colocando esses nomes. Mas cai tudo no mesmo caminho, né? Por isso que ele deixa bem claro que isso, né? O nome não quer dizer nada, né? É importante nós termos essa convicção, que nós temos um que nem nós comentamos no início, lá com a Ana, nós comentamos, que eu também concordo com isso, que participou junto com a gente desde o nosso início, da nossa reencarnação, da nossa programação reencarnatória, vamos junto. E junto com esse tem os espíritos simpáticos, familiares, de acordo com nossos hábitos, costumes, que estão se aproximando de nós também, que é permitido ficar perto de nós ali, que simpatizam com a gente, que está ali querendo nos ajudar. Um grau, às vezes, não tão elevado, né? Mas que simpatiza com a gente, né? Que nos acompanha. Tá? Eu acho que no espiritismo o que é legal é que a gente tem mais detalhes e mais explicações de como que funciona essa ligação
essa questão espiritual, o mundo espiritual, como é que funciona, da onde que ele vem, como que, né? Como que funciona toda essa questão, né? Então, a gente tem mais entendimento lógico em relação a esse protetor, né? Não é simplesmente, tem um anjo, tem um anjo, tem um anjo, tá. Mas e daí, né? O Espiritismo tem toda uma explicação mais lógica para a gente entender o que significa esse protetor, né? Até mesmo porque a igreja católica, por exemplo, eles não acreditam na pluralidade da existência, na reencarnação. Então, para eles, os anjos, os santos, são uma criação à parte. Né? Quem estuda lá o céu e o inferno, nossa, que lento, porque para nós, espíritas, pela pluralidade da existência, quem são esses protetores, o anjo da guarda, como estamos lá? São espíritos que nem nós, que não evoluíram, que são mais elevados um pouquinho que nós, né? Mas são todos espíritos igual a nós. Né? E muitos deles ainda, que nem colocam no texto ali, que eles têm que voltar na Terra ainda, que elas não são nem um espírito super evoluído, mas que aí ele assume essa missão, essa tarefa, junto ali de acompanhar nós aqui. Né? E cada um que vai assumir de acordo com o grau da moralidade, o grau evolutivo daquele que está vindo, né? Está reencarnando. Então, pode ter um espírito, se já vem que ele colocou ali um espírito de estado de terminaria, ainda de primeiro normal, vai ter um espírito doutor? Vai. Mas claro que ele não vai ter o mesmo nível, né? Como dizer assim, vou colocar o exemplo nosso conhecido aqui do Livaldo, do Chico Xavier. Então, é claro que o espírito que está acompanhando ali tem que ser muito mais evoluído do que um espírito do dia a dia nosso. Aí, a única questão que nós temos que ter sempre em mente é que nós temos. Ninguém está aqui sozinho, né? Sempre vai ter alguém. A gente, que nem foi colocado, se a gente de manhã vibrar e sintonizar com ele, nós temos um amigo espiritual e devemos ter essa sintonia, né? De agradecimento, de pedindo força, coragem, de experimento. É bacana a gente ter essa convicção, né? Sabendo disso. E na Igreja Católica, por exemplo, que eles canonizam, canoniza que chama, né? Algumas encarnados que eles que fizeram milagres, né? Fizeram cura, trabalhos de cura, e aí viram santos, né? Aí viram como se fossem protetores de pessoas a vida inteira e ficam lá toda vez, né? Tipo assim, venerando tal santo, né? Seria uma espécie de protetor ali, mas esse espírito é um espírito normal, né? Vamos hoje, estamos mais Normal, evoluídos. normal, talvez um pouco mais evoluído, mas talvez vá encarnar, inclusive, e segue a vida, não é? Isso aí. Então, É na isso aí. verdade, não é, um santo diferente totalmente, é um encarnado normal que conseguiu, através da mediunidade, fazer cura, por exemplo, né? Só que aí as outras pessoas, sei lá, veneram e tal, e daí chega até ao nível de ser canonizado. Porque daí eles colocam sempre como fosse um milagre, uma coisa fora das leis, né? A coisa aconteceu assim que não tem explicação. E o Espiritismo já ao contrário. Ele tende a trazer pelas explicações, claro que não é uma explicação de acordo com o mundo físico, né? Mas pela explicação fluidos e do magnetismo que nós conhecemos, e essas ações de cura, né, é dito milagre, de aparições, inclusive, nós estudamos bastante a questão das dos duplos, né, que de um lugar do outro, que apresentavam, que na verdade tudo tem explicação pelo espiritismo através que nós estudamos, né, porque estudamos livros médios, nós estudamos isso, que tudo tem uma explicação, né, do que isso ocorre. Né? Então, só que para tá parecido com eles não acreditam na pluralidade de existência, e então eles falam, isso aí foi uma coisa assim que não, como é que fala? Fora do senso comum normal, opa, isso aí é um milagre, porque não tem explicação. O espiritismo, tudo tem explicação, né? Porque não aparições, aí, tudo que acontece tem uma explicação. Quando você estuda as questões das propriedades, do perispírito, do espírito, do magnetismo,
Então, sempre tem explicação para essas coisas. Não existe milagre, provavelmente dito, que rompe a natureza, as leis naturais. Então, para eles, é isso aí que rompeu as coisas das leis naturais. Ah, é um milagre, porque não tem explicação. Mas Mas tem, veja bem, quantas curas são feitas dentro de casas espíritas? né? Quantos milagres, então vamos colocar assim, que dá na mesma, né? É, Quantos milagres são feitos, ocorrem em casas espíritas que trabalham com esse trabalho de cura, né? Olha quantos, e daí, como é que fica, né? Não tem santo, não tem, né? é um irmão nosso, né? Mais evoluído que eu, através da mediunidade, ou através do magnetismo, conseguem manipular os fluidos e, e ajudar as pessoas, né? Com ajuda espiritual, com certeza. Espiritual, com certeza. O médio de cura é isso, né? Ele é o espírito que atua, mas ele atua dentro das leis naturais, não conhecida por nós aqui no terreno, mas que atua lá através do perispírito, do fluido e tal, consegue ação lá de fazer essas ditas cirurgias espirituais, essas curas, né? Sabe o que que eu fico em dúvida, Pereira? Sim, como algumas pessoas conseguem ser curadas e outras não. Então, isso também cai na explicação das leis naturais, que tudo vai depender é, das necessidades reencarnatórias, né? Então, Ah, sim, sim. entendeu? Então, às É, vezes tem algumas pessoas que ela tem que precisa. passar por determinadas circunstâncias e às vezes ela não consegue, né? Então, tem coisas assim que faz parte de tudo nossa. É porque se a gente conhecesse as coisas daquela pessoa que está ali naquele momento, mas muitas vezes ali houve uma escolha que vai ter que passar. E tem uma coisa assim que ainda estudos que foram feitos isso, que algumas pessoas que são curadas através dos métodos de cura, de câncer e de outras questões assim, que passa determinado tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta novamente, ou volta a outra doença. Quer dizer, mesmo que houve essa atuação dele espiritual ali, política ali, que conseguiu recuperar, mas se ela necessita ainda passar por aquela experiência, ela vai passar, né? Ou se ela não mudar, né? Porque tem que ter uma mudança, né? De Conduta, né? comportamento, tudo, né? Moral, tudo. Se ela não fizer mudança, por isso que o Espiritismo ajuda isso também, né? Que não é só chegar lá, porque tem pessoas que chegam lá e pula lá e vai embora, né? E depois passa um determinado tempo, volta de novo. Por isso que ela tem que mudar o comportamento, né? Tem que mudar, ter uma atitude diferente. Muitas conseguem isso, tudo muda, né? Depois desses ditos curas aí miraculosas aí e tal, aí ela muda, né? Ela pode ser uma pessoa mais melhor, mais boa, mais caridosa, mais, né? Mas muitas não querem saber, né? É isso É, que eu ia falar, faz sentido. perguntar. A pessoa também tem que querer, né? Ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que querer fazer uma mudança. Tem muita gente que vai atrás de ajuda, mas ela não quer fazer a parte dela. Então, daí se vê que não houve a cura mesmo, não teve a mudança. Não é fácil a gente mudar, né? A gente vem com umas manias, com uma maneira de ser, e é muito difícil, é uma luta todo dia. Mas a gente tem que persistir para ter. Então, eu acredito que esses milagres, quem recebeu o milagre, mas é porque ela também aceitou, ela também quer a mudança. E ela teve essa mudança porque lá para frente ela vai fazer melhorias. Como tem pessoas que você não vê o milagre porque não era para ser esse milagre, porque está acabando por aqui. Eu estou falando mais ou menos o que eu estou entendendo. Estou hoje comentando assim a maneira que eu consigo captar e entender. Mas se estiver errada, pode me falar, porque estou aprendendo. É perfeito, é isso mesmo, né? É isso mesmo. É bem esse caminho mesmo. E às vezes, assim, às vezes a pessoa pergunta assim, que às vezes uma pessoa de má índole, né? De mau índole e tal, e vai lá no negócio disso aí e cura. Aí a pessoa diz, puxa, mas como é que pode Deus permitir? Às vezes é permitido isso até para que essa pessoa possa despertar, e tem muitas pessoas que não despertam, né? Um familiar, por exemplo, que vê lá uma família, um ente querido que melhora, aquela melhoria, e aí, às vezes, ele pode repetir tudo isso e começar a despertar a fé, mudar o comportamento, né? Que né, a Elisana falou, ele pode
Aí pode ser um caminho, né? Porque sempre tem isso. Ah, como é que aquela pessoa foi curada, aquela outra pessoa que é tão boa não foi? Às vezes, vai exatamente para isso, né? Porque ela dá uma oportunidade para ela refletir. Se ela mudar, perfeito, mas se ela não mudar, ou nessa vida mesmo, ou em outra coisa, ela vai ter que sofrer consequência da sua teimosia. Ela não pode alegar que não recebeu ajuda, né? Que ninguém chegou e não orientou. Então, é bem complexo isso, né? Bem amplo, né? Mas é tudo ligado a essas questões ligadas à nossa grau evolutivo, né? Moral, né? Nossa mudança de comportamento. Aí não está com o microfone ligado? Acho que não está ligado, Ana. Oi? Tá. Meu microfone? Tá. Uhum. Eu estava pensando aqui, mas é isso, né? Eu acho que é isso, né? Acho que é. É isso aí. Não tem muito mais. Então, tá bom. Uhum. Quem gostaria de fazer então a nossa peça para encerrar? Eu posso fazer então, né? Então, vamos nos concentrar nesse momento, nos afinizando com a espiritualidade benfeitora que nos acompanha nesse estudo, que possamos estar sempre sintonizados com esses bons espíritos, certos de que é necessário sempre estarmos atentos aos nossos comportamentos, nossos sentimentos, como discutimos hoje, que isso cada vez mais seja assimilado por nós, difíceis, né, pensamentos e sentimentos, mas é um trabalho que deve ser feito dia a dia e que possamos, através dessa conduta, adquirimos toda essa energia boa em torno de nós, para que possamos assimilar essa ideia da presença desses bons espíritos. Também, assim, estar cada vez mais sintonizados com o nosso anjo protetor, e assim conseguimos obter essa ajuda que tanto eles podem nos proporcionar, e tanto que nós precisamos e necessitamos também. Obrigada a esses espíritos que nos acompanham, a nosso Mestre Jesus, e que possamos ter uma noite tranquila, de descanso, e um ótimo final de semana. Que assim seja. Assim seja.